Cristo, nós entregamos todos o trabalho em tuas mãos. Amém. Obrigado, irmão Eduardo. Eu acho que o irmão Eduardo já podia ficar aqui para ler a Bíblia. O senhor pode ler a Bíblia aqui para a gente? Ah, não pode, não. Então, gostaria que o senhor mesmo, irmão Davi, lesse para a Ele gente. só foi pegar a Bíblia dele, irmão. Ah, ele só foi pegar a Bíblia? Sim. Não, já está marcado aqui para o senhor ler. Gostaria que você lesse Mateus, capítulo 5, versículo 13. Bem aqui. 13. 13 e... Pode ser o 13 e o 14. Vós sois o sal da terra. E se o sal fosse insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém. Muito obrigado pelo senhor ter lido aí. Bom, hoje o tema deste culto de jovens vai ser, como já foi dito aqui, vai ser o sal insípido, o sal da terra e a luz do mundo. Bom, o sal, num contexto judaico, na Israel antiga, ele tinha um significado muito profundo. Ele fazia parte de um simbolismo muito profundo, muito importante. Além das características dele como conservante e tempero, o sal, ele, na cultura judaica antiga, ele, no nível social, comer sal com alguém, representava compartilhar da sua hospitalidade. Então, vamos supor que o irmão Davi está casado, com filhos, e eu decidi fazer uma visita para ele. Então, se o irmão Davi compartilhar do sal da casa dele comigo, quer dizer que eu sou uma presença agradável na casa dele. Mas, pera, eu temperava a comida e dava pra você? Ou Não, só o sal mesmo. O sal na essência. Pegava sal. É, só o sal. Então, ele estava compartilhando dessa hospitalidade dele comigo. Em um nível mais profundo ainda, qualquer um que compartilhasse do sal de seu anfitrião com outra pessoa tinha a obrigação moral de cuidar dos interesses. Então, vamos supor que eu estou lá na casa do irmão Davi e eu compartilho, eu pego do sal dele escondido e compartilho, por exemplo, com o meu pai. Então, a partir daí, eu tenho a obrigação moral de cuidar dos interesses do irmão Davi. Em uma esfera mais importante ainda, o sal ele tem uma relação direta com o ritual mais importante no relacionamento do povo de Israel com Deus, que é a oferta. Em Levíticos, capítulo 2, versículo 13, Deus estabelece que toda oferta deveria ser temperada com sal antes de ser oferecida, o que caracterizava um pacto incorrupto que não podia ser violado. Assim sendo, além da preservação da carne e da adição do sabor, o sal, ele lembrava o povo de Israel de sua aliança eterna com Deus. Isso nos revela uma verdade importantíssima a respeito desse simbolismo bíblico. Quando um judeu ele se referia ao sal, ele não estava apenas se referindo a um tempero comum. Desse modo, Jesus não estava fazendo apenas uma metáfora vazia, mas ele queria passar uma mensagem. Nós somos o sal da terra, o povo que reflete a aliança do Todo-Poderoso com a humanidade. A nossa salvação, ela se baseia em uma aliança inquebrável, irrevogável, ou seja, uma aliança que não pode ser quebrada. E essa aliança, ela deve ser manifestada em nós e através de nós. O sal, ele salga por natureza. Não é preciso uma mistura com outro condimento, não é preciso um experimento científico ou algo do tipo. Não é preciso um incentivo. Não, a natureza do sal é salgar. Da mesma maneira, a natureza do cristão reflete a aliança com o Todo-Poderoso. E a nossa tendência constante deve ser a de salgar a terra, a de espalhar o bom perfume de Cristo no mundo mal cheiroso. É interessante notar, né, irmão Davi, que nessa escritura, Jesus ele não coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional. Ele não diz, vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Ou então, ele não diz, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Mas ele diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Isso significa que todo cristão que é verdadeiramente nascido de Deus
necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Se uma pessoa se diz cristã, mas a sua vida, as suas atitudes não revelam que ela é sal, não revelam que ela está espalhando o perfume de Cristo no mundo, não revelam que ela está salgando o mundo, então há algo de muito errado nisso. E uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era a da preservação do alimento, ou seja, a capacidade que o sal tinha de preservar um alimento, a capacidade que o sal tinha de retardar a deterioração de um alimento. Até mesmo nos dias de hoje, nós vemos, né, irmão Davi, alguns alimentos que eles são importados de outro país, e esses alimentos que são importados de outro país, eles têm que ser temperados com sal para que o sal retarde o processo de deterioração desses alimentos. Antigamente também eles usavam sal para conservar alimentos, porque não tinha geladeira, né? Aí para conservar, eles deixavam temperado. Exatamente. E aí não estragava. Exatamente. Principalmente a carne, né? Principalmente a carne. A carne é o alimento mais famoso que a gente vê ser temperado com o sal para que o sal possa preservar. Hoje em dia existem vários processos, só que no dia de Jesus, um dos poucos processos era esse de temperar o alimento com o sal. E agora eu lhes pergunto, qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que os seus seguidores são o sal da terra? O irmão pode dizer? Irmão Eduardo, pode dizer? Alguém tem alguma opinião? Por que Jesus falou que os discípulos são o sal da terra? A igreja também pode falar, se alguém souber. Já que os jovens o propósito não sabem. de Jesus. Exatamente. Alguém mais avançado de idade, né? Não é só os jovens. Bom, ninguém? Ninguém, parece que ninguém, né? Então. Posso pegar o irmão Isaac? Eu acho que eu vou O irmão Isaac sabe. Eu vou direto nas pessoas já, porque se ficar nessa de alguém quer falar, ninguém vai falar. Jesus disse isso porque se o sal conserva, então a intenção era preservar a palavra. Rapaz, falou bem falado. Falou mais bem falado do que está aqui no papel. Muito bom, irmão Isaac. Bom, assim como o sal ele possui a função de preservação, o cristão tem a obrigação de estar sempre combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade, de estar sempre impregnando o tempero de Cristo na vida das pessoas. De certa maneira, nós não conseguimos ver como o sal funciona especificamente. Quando nós colocamos o sal, quando nós temperamos algum alimento com sal, nós não conseguimos enxergar como o sal ele age especificamente quando ele impede a deterioração desse alimento. E assim também acontece com a presença da igreja neste mundo. Muitas vezes, parece que a ação dos cristãos no mundo é nula ou quase invisível, né, irmão Davi? Muitas vezes parece que nós estamos sempre aqui, 365 dias por ano, lendo a Bíblia, orando, indo na igreja todos os domingos, fazendo todo esse esforço, mas parece que o mundo não muda. Porém, só Deus sabe o quão mais perverso, o quão mais depravado seria o mundo sem a presença, o exemplo e as orações daqueles que são o sal da terra. Sobre isso, né, do cristão ser como um sal que conserva a moralidade e a espiritualidade no mundo, alguém aqui, o pastor Júnior tem comentado nas pregações sobre apologética. Alguém já ouviu falar de apologética? Apologética é uma argumentação em defesa da fé cristã. E em apologética, eles defendem, através da Bíblia, que não existiriam valores morais se não fosse a existência de Deus. Se Deus não existisse, não haveria assim certo e errado. É justamente a existência de Deus que a gente entende o certo e errado. Seria uma bagunça completa se não houvesse Deus. Exatamente, muito interessante isso que o senhor falou, né? É como se não existisse o mal, não existiria o bem. E se não existisse o bem, também não existiria o mal. Né? Muito interessante isso que o senhor falou. E quando nós olhamos para um alimento, nós não conseguimos distinguir se ele está salgado ou se ele está sem sal. Mas nós podemos facilmente senti-lo quando comemos este alimento. Da mesma maneira, nós podemos olhar para uma pessoa
e fazer a seguinte análise: nossa, aquela pessoa está muito bem vestida, ela frequenta, toda hora eu vejo ela na igreja, ela sempre está bem vestida, aquele ali é um cristão, aquela ali é uma cristã. E nós tentamos nos aproximar dessa pessoa. E quanto mais nós nos aproximamos dessa pessoa, nós vamos vendo que de sal aquela pessoa não tem nada, né? Às vezes nós criamos uma expectativa sobre a pessoa, só que a realidade é outra coisa. Só que também pode acontecer outra coisa. Às vezes nós podemos olhar para uma pessoa e falar: não, essa pessoa não parece cristã. Tem alguma coisa dentro de mim falando que essa pessoa não é cristã. Só que aí você vai se aproximando dessa pessoa e você vai percebendo que aquela pessoa é sal da terra, que aquela pessoa é uma verdadeira cristã. Então é por isso, nós não conseguimos, só pelo olhar, distinguir se um alimento está salgado ou não. É onde que E estamos? Jesus, ele faz um alerta também. Na época de Jesus, o sal às vezes vinha insípido. Hoje a gente tem todo um processo e sal sempre chega salgado para a gente. Mas às vezes, quando eles faziam a coleta do sal, o sal não tinha sabor, era insípido. E Jesus, ele faz esse alerta para o crente não se tornar um sal insípido. Irmão, o que seria um sal insípido? Um sal insípido? Não um sal literal, um crente que é um sal insípido. Um sal insípido, falando assim para a realidade, um sal insípido seria um crente que negligencia a palavra, que ele só é crente só na igreja, mas fora da igreja ele não é um crente, então ele está negligenciando a palavra. E é muito interessante isso que o senhor falou, que eu ia falar agora. O sal, tem um slide aí? Já pode colocar o slide, se puder? A gente preparou um slide. O pessoal aí do estúdio, será que pode colocar? Primeiro, a colherzinha de sal. É o segundo slide que a gente preparou do Mar Morto. Tudo Se bem. não puder. Aí, achou. Esse aí é o Mar Morto. Alguém já tinha visto o Mar Morto? É. Uma Essa mesma aí imagem, né? é uma linda imagem. Gostaria de estar aí um momento, né? Com Gostaria de certeza. visitar um dia. Mas essa aí é uma foto tirada atual do Mar Morto. E antigamente, nos dias de Jesus, era um pouco diferente. Nos dias de Jesus, o sal ele era retirado principalmente dessa região aí do Mar Morto. E o que acontecia? Na época de Jesus, nos dias de Jesus, naquela região ali, havia alguns pântanos e algumas lagoas, e pelo contato com cálcio e outras substâncias, o sal, que era retirado daquele local, ele acabava adquirindo um sabor, digamos assim, um sabor alcalino, ou seja, o sal se tornava insípido, se tornava inútil. E eu gostaria que o irmão Davi me desse um exemplo, nisso que já foi falado, eu gostaria que você desse um exemplo de um personagem que, na sua opinião, se tornou um sal insípido. Então, eu gostaria também de perguntar se algum jovem, alguém tem um exemplo bíblico de um personagem que foi um sal insípido? Algum personagem da Bíblia? A Sara? Eu acredito também que essa escritura que fala sobre o sal insípido, o sal dá sede nas pessoas. Então, eu acredito que Jesus também quis dizer que a gente deve dar sede da palavra dele nas outras pessoas. Então, eu tenho Jeroboão, que foi um rei de Israel, como um sal insípido, porque ele teve a oportunidade de dar o exemplo e não deu. Mas, pelo contrário, ele fez o povo de Israel cair com os 2 bezerros de ouro. Muito bem. Muito obrigado, irmã Sara. Alguém mais tem algum exemplo de sal insípido? Não, né? Tá bom. Eu tenho um exemplo de Anás e Caifás. 2 sumos sacerdotes. Os 2 eram sumos sacerdotes? Alguém sabe? Ou era só Caifás? Só Caifás, né? Os 2 eram sumos sacerdotes. Eles, apesar de serem sumos sacerdotes, eles eram como sal insípido, ensinando apenas tradições ao povo de Israel. Ao contrário de João, que era um exemplo de sal da terra. Mesmo sendo descendente de um sacerdote de Israel, ele tinha essa característica que a gente considera como salgado, né? Um cristão salgado. Exatamente. João Batista. Engraçado que a irmã Sara Raquel, né? Ela falou sobre essa questão que o sal dá sede, e era exatamente o que eu ia falar. Quando uma pessoa come uma quantidade não tão grande de sal,
essa pessoa começa a ter sede. E quanto mais sal essa pessoa comer, mais sede essa pessoa terá. E da mesma maneira, quanto mais nós salgarmos o mundo, salgarmos a terra, mais sede estaremos causando nas pessoas. Mas essa sede não é uma sede comum, não é uma sede que pode ser saciada com água comum. Essa sede, você só pode saciar ela se você beber da água da vida, que é citada lá em João capítulo 4, versículo 13, né? É citada João essa... 4, 13 e 14, né? Eu acho que eu não marquei, não. Marquei? Mateus. Eu marquei. O senhor deseja ler? Sim. Aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Exatamente. Nós vemos aí que quando a pessoa bebe a água da vida, essa pessoa jamais terá sede novamente. E nós vemos que quando uma pessoa tem sede, ela sacia essa sede com água normal. Quanto mais nós salgarmos a terra, mais sede causaremos nos ímpios. Só que essa sede, ela só pode ser saciada com a água da vida, que é a mais pura e verdadeira palavra de Deus. Bom, o sal, ele tem a função de salgar e dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, ela tem a função de iluminar as trevas. E agora eu te pergunto, irmão Davi, ou jovens também, a toda a igreja, num contexto bíblico bem geral, o que significa a luz? O que representa a luz? O senhor deseja responder essa, irmão? A luz na Bíblia. Primeiro dá a oportunidade, se alguém quiser falar. Alguém tem alguma ideia sobre o que representa luz na Bíblia? Eu acho que luz representa bondade, né? Assim, bem simples. A Bíblia fala de luz, bondade, entendimento, talvez, a pessoa ser iluminada, né? Exatamente. A luz, na Bíblia, ela tem diversas aplicações. Só que, de uma forma bem geral, a luz, ela representa o genuíno conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a felicidade do justo, a justiça, as bênçãos da salvação e por aí vai. A Bíblia declara que Deus é luz. Jesus Cristo é a manifestação plena dessa luz. Por isso, o próprio Jesus se apresenta dizendo: Eu sou a luz do mundo. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo também é refletida nos redimidos, tanto coletivamente como igreja, como nós estamos agora, tanto individualmente como cristão. Isso significa que o cristão, ele não é luz em si mesmo. Os cristãos, eles são como uma parte derivada dessa luz. Eles são transmissores da luz. Na verdade, eles são luz no Senhor, como diz em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Eles não são a fonte da luz, mas eles são transmissores da luz. Quando Jesus se declarou dizendo ser a luz do mundo, ele mesmo explicou, né, irmão Davi? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é dito em João, capítulo 8, versículo 12. Perceba que ele diz que seus seguidores são luz do mundo. Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos também são a luz do mundo por causa de sua conexão com ele. Um exemplo disso é a relação entre o Sol e a Lua. Eu peço que já coloque o terceiro slide aí, a terceira imagem. O estúdio, se puder. A Lua não tem luz própria, né? Exatamente. Ela apenas reflete a luz que é emitida pelo Sol. Aí, colocou a imagem aí. Nesse slide podemos ver o Sol, a Terra e a Lua. Essas setas que vocês estão vendo, que estão saindo do Sol, são os raios solares, são a luz. E vocês podem perceber também ali na Lua, que tem algumas setas saindo da Lua, né? Que representa a luz refletida do Sol. O Sol é quem possui a luz, só que a Lua, ela brilha, como o senhor falou, a Lua, ela brilha porque reflete a luz do Sol. Os cristãos, eles são a luz do mundo, só que num sentido derivado, porque eles refletem a verdadeira luz do mundo. Então, ao dizer aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus, ele ensina que os cristãos são um instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação.
O nosso mundo, ele apodrece dia após dia, isso todos nós sabemos, né, irmão? O nosso mundo ele está apodrecendo dia após dia. E a sociedade em que nós nos encontramos, ela está cada vez mais sofrendo com a influência satânica do maligno. E a nossa função é salgar, é proclamar a aliança com Deus, é deixar de nos corrompermos com o veneno da maledicência, da fofoca, do orgulho, do egoísmo e etc. e por aí vai, para impregnarmos o tempero de Cristo na vida. É como espalhar o bom perfume de Cristo no mundo que é mal cheiroso. Muitas pessoas pensam que a vida cristã se encerra no momento em que nós nos tornamos cristãos, mas na verdade ela se inicia nesse momento. Daí para frente nós temos apenas o compromisso de ser sal. Os altares das nossas igrejas, eles devem estar cheios de ofertas temperadas com sal. É hora de voltarmos aos propósitos originais da nossa salvação e de enxergarmos a nossa aliança e fazê-la em um mundo corrupto, em um mundo perverso. Está na hora de cuidarmos dos interesses daquele que um dia compartilhou do seu sal conosco, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, como diz em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Negligenciar a aliança, como nós já vimos aqui, negligenciar a aliança é tornar o sal insípido. E o destino deste sal insípido não é nada agradável. Quando o nosso mestre voltar, nós não queremos estar ali no meio, nós não queremos estar entre os imperceptíveis grãos de sal pisoteados pelos homens, mas nós queremos fazer o que a nossa essência nos manda fazer, que é salgar a terra e iluminar o mundo que hoje em dia se encontra em trevas. Que Deus possa continuar, nos dando força para que nós possamos continuar salgando a terra e iluminando este mundo que se encontra em trevas. O seu irmão pode fazer uma oração para finalizar? Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, ó Deus. Senhor Jesus, que esse momento, ó Pai, seja para nós aprendermos sobre o Senhor, ó Deus. Que todas as nossas confusões, Senhor Jesus, as nossas dúvidas, sejam esclarecidas por Ti, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, se evidencie em nosso meio, ó Deus. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Obrigado, que o Senhor continue dando saúde e força a cada jovem. Senhor Jesus, sabemos que existem jovens neste momento, Senhor Jesus, fazendo uma prova talvez importante para eles. Senhor Jesus, que eles sejam iluminados com inteligência, ó Pai. Ajuda cada um nesse momento que necessita de Ti. Cada enfermo, cada pessoa, ó Pai. Que o Senhor possa estar em cada um de nós, ó Deus. E que nós cada vez mais possamos ser luz do mundo e sal da terra. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando. Domingo que vem, se Deus permitir, teremos mais um competismo com os jovens. Parece que vai ter um hino agora com a irmã Sara Raquel, né? Deus continue vos abençoando.